Olá pessoal, aqui é o professor Bruno Gonzaga, do IFES Campus Serra. Eu leciono a disciplina de Matemática para os cursos superiores e ensino médio, cursos técnicos, subsequentes e concomitantes. E atualmente eu coordeno o projeto Tutoria de Estudos Orientados, projeto hoje que faz parte da minha tese de doutorado. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho das nossas experiências. E experiências que serão divididas em três blocos: aprendizagem sem ansiedade, aprendizagem sem estresse e o terceiro, organização de estudos. A aprendizagem sem ansiedade, nós vamos falar um pouco sobre como se preparar para estudar, como estudar sem se cobrar tanto. A Clarice Lispector tem uma frase muito interessante: mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Então, muitas vezes eu preciso aplicar essa frase. Eu preciso entender que eu posso estar numa fase de minha vida que eu preciso de um direcionamento, que eu preciso de uma organização. E evitando comparação. Que o meu amigo, o meu vizinho, o meu tio, a minha prima, ela consegue produzir academicamente, ela consegue tirar boas notas, estudando 8 horas por dia, estudando 6 horas por dia. Mas muitas vezes a fase da vida que eu me encontro é uma fase que eu trabalho 8 horas por dia, é uma fase que eu estou cuidando de um familiar que se encontra doente em casa, é uma fase que eu tenho 3 filhos, 2 filhos, ou é uma fase que eu tenho muitas responsabilidades profissionais e não tenho tanto tempo para poder estudar. Muitas vezes eu preciso de interpretar e aplicar uma frase que eu sempre falo para os meus alunos. Não é o tanto de conteúdo que eu tenho, e através desse conteúdo eu preciso me virar para arrumar 8 horas, 4 horas, 3 horas de estudos. Muitas vezes a pergunta e o direcionamento é ao contrário. Eu tenho 2 horas por dia. O que eu consigo render e produzir com essas 2 horas? Eu tenho família, tenho filhos, trabalho, cuido de pessoas que estão precisando de minha ajuda. Se eu olhar o meu tempo, se eu verificar, eu tenho o quê? 2 horas? Então, o que eu posso produzir com essas 2 horas? O quanto que eu posso render? É possível, porque se eu tentar agir com velocidade para dar conta de 8 conteúdos diferentes, 4 disciplinas em 2 horas, eu posso ter uma pequena crise de ansiedade. Porque eu começo a notar que eu não vou dar conta, que eu não vou conseguir corresponder àquele tempo de estudos de acordo com o que eu estava pensando em eficiência acadêmica. Então vamos retomar. Eu tenho 2 horas de estudos? Sim. Então, com essas 2 horas de estudos, o que eu posso produzir? Hoje eu posso produzir geografia e história. Hoje eu posso produzir cálculo e álgebra. Hoje eu posso produzir sociologia e inglês. Quando eu pego o meu tempo e aplico nas minhas possibilidades, eu evito uma coisa chamada ansiedade. Porque a ansiedade muitas vezes está atrelada à comparação. O meu amigo já fez o trabalho e eu não. Em muitos momentos de nossas vidas, o horário de estudos muitas vezes pode ser de 10 à meia-noite, de 5 às 7 da manhã, de meio-dia até as 2, de 4 às 6. Este momento e este horário de estudos
sempre tem que estar pautado com a seguinte pergunta: em que fase da vida eu me encontro? Quais são as pessoas que vivem comigo e quais são as pessoas que eu preciso corresponder profissionalmente, socialmente ou até de forma fraternal? Dentro do tempo que eu tenho, quanto que eu posso render? A dica que eu dou para os alunos é a seguinte: pega o caderno, caso você estude pelo notebook, após 1 hora de estudos, olhe o tanto de folhas que você estudou, que você leu, que você fez anotações. Quantifica a sua produtividade, porque assim te ajuda a evitar algumas comparações que são as seguintes: eu só consigo render meia-noite, só consigo render meio-dia, só consigo render 8 horas da manhã. Todavia, neste momento, tem familiares em minha casa que necessitam da minha ajuda. Não coloca o seu parâmetro dentro de um rendimento que esteja totalmente favorável em tempo e em condições. Coloca o seu rendimento de acordo com o processo. Após 1 hora, eu estudei, este foi o meu rendimento. Após 2 horas que eu estudei, este foi o meu rendimento. E comemora isso. Celebra este momento. Porque se eu pensar que 2 horas atrás, 1 hora atrás, 3 horas atrás, eu não tinha lido, eu não tinha feito aquele resumo, eu não tinha feito aqueles cálculos, eu agora estou melhor do que eu estava antes. Tirar o peso das costas é primordial para parte do sucesso da aprendizagem escolar. Se eu tiver empatia para comigo e você tiver empatia para com você, no processo que eu sou um sujeito, que eu sou um aluno, que eu sou uma educanda, que estou em construção, não estou pronto, não estou pronta, a aprendizagem fica mais alegre, fica mais leve, fica mais prazerosa. Um outro aspecto que eu quero abordar sobre a aprendizagem é o estresse. Imagina que você está no colégio, está na faculdade, estudando na biblioteca, com seu caderno, com seu livro, com as suas ferramentas computacionais, totalmente concentrado, totalmente concentrada. Chega alguém e senta ao seu lado e pergunta: e aí, como vai você? É o seu amigo, é a sua amiga, é um funcionário da escola, da faculdade. Todavia, momentaneamente, aquele amigo tirou um pouco a sua concentração de estudos. Dentro de casa vai ser a mesma coisa. Alguns falam assim: mas Bruno, será que meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã não estão vendo que eu estou estudando? Da mesma forma que o seu colega, que a sua colega está vendo que você está estudando e senta do seu lado para conversar. Vou dar uma dica. Toda vez que você for estudar dentro de casa, avisa. Fala. Pelo diálogo, com carinho, com respeito, mas fala. Ô Bruno, meu apartamento, minha casa é pequena, todo mundo está vendo que eu estou estudando. Fala. Chega para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para sua irmã, marido, esposa, e fala: olha, eu agora, durante 2 horas, eu vou estudar. Eu preciso um pouco de silêncio e preciso da compreensão de vocês. A pessoa pode até fazer um movimento para ir até o seu quarto, até a sala que você estuda, até o sofá, para te chamar ou perguntar alguma coisa. Mas o recado foi dado. O recado está no consciente dela. Eu preciso perguntar com cuidado. Eu preciso perguntar, ter a resposta e deixar ele ou ela estudando.
Dentro de casa, assim como na escola, como na via pública, o diálogo, gente, é fundamental. É fundamental. Sem ele esse processo de construção, de interação, de fraternidade dentro de casa, ele pode causar um pouco de estresse. Porque eu começo a estudar, alguém chega e fala, Bruno, eu paro e dou uma atenção. Você vai e começa a estudar, alguém vai e te chama, você para e dá uma atenção. O recado tem que ser dado. Pequenas ações, pequenas atitudes nos ajudam a evitar um pouco de estresse dentro de casa. Eu sei que alguns de vocês vão assistir, ou podem estar assistindo esse vídeo no momento, e podem estar assim, quero ver estudar com 3 filhos dentro de casa. Quero ver estudar com 7 pessoas que moram num apartamento pequeno, numa casa pequena. Você pode falar à vontade, Bruno, mas as pessoas vão continuar te chamando e fazendo barulho. Repito e reitero. Fala. Chega para um adulto, chega para sua mãe, para sua esposa, para o seu namorado e fala assim, olha, eu vou estudar agora. Tem como você ficar com as crianças? Se for um familiar que é doente, peça ajuda. Olha, dá para você olhar ele ou ela enquanto eu estou aqui estudando? Dentro de casa, assim como no ambiente acadêmico, eu preciso trabalhar a fraternidade. Eu preciso trabalhar o diálogo, sem medo e sem receio de levar não. Sem medo ou sem receio da conversa se tornar ofensiva, agressiva, porque quando a gente fala com a emoção, com carinho, com respeito, eu na minha prática, em 20 anos, nunca tive nenhum problema em sala de aula, nos lugares que eu vou dar uma palestra, dar um seminário, porque também não é fácil. Às vezes eu estou falando para 220 pessoas num espaço escolar e as pessoas às vezes começam a conversar e eu tenho que pegar o microfone e falar, pessoal, vão lá, silêncio, sei que o assunto ele é entusiástico, sei que o assunto é empolgante, mas vamos tentar voltar aqui, vamos tentar nos concentrar. Então a primeira dica que eu dou é, fale. E ao mesmo tempo que eu peço ajuda dentro de casa, eu também posso ser aquela que oferece ajuda. Eu posso chegar para minha irmã, para o meu irmão, para minha mãe que está estudando, para o meu pai, e perguntar, você vai estudar, precisa de alguma ajuda, tem alguma atividade aqui dentro de casa que eu possa fazer por você enquanto você estiver estudando? É importante essa relação de reciprocidade. Através dessa relação, a gente constrói mecanismos de segurança um ao outro que permite que o ambiente do nosso lar se torne um ambiente fraterno, um ambiente propício à aprendizagem. Depois que a gente resolve a condição de espaço e tempo dentro de casa para estudar, tem um fator interessante que muitos alunos vêm até mim e falam, professor, eu não tenho foco, eu me disperso com facilidade. Mas por que você se dispersa com facilidade? Porque eu logo começo a olhar o telefone, eu começo a olhar redes sociais, começo a ter outros interesses, e depois de 2 horas, tudo que eu fiz foi adquirir informações e não produzir nada de forma acadêmica. Não produzir nada no contexto acadêmico. Bom, a primeira coisa a ser feita neste caso é a seguinte: qual é a ferramenta que eu tenho maior possibilidade de êxito? Porque muitas vezes o livro impresso, o caderno, as apostilas é a ferramenta que eu mais gosto de usar.
Outros preferem o smartphone, outros preferem o notebook, o tablet. Todavia, em questão de notebook, tablet, tem um problema aí que alguns alunos relatam que é a abertura de várias abas ao mesmo tempo. Deixa eu dar um exemplo. Eu vou estudar geometria. Aí eu abro uma página de matemática, a apostila ou o livro em PDF, começo a ler, começo a me concentrar, mas eu tenho janelas abertas de redes sociais e de outros canais que eu me interesso. Pessoal, olha, é tentador dar uma olhada na informação daquela aba que está aberta. Nisso que eu vou e olho aquela aba que está aberta, eu posso ficar ali 1 hora, 2 horas, 3 horas e no final eu não consegui estudar. Um outro relato dos alunos é o seguinte: eu começo a estudar, alguém me chama no smartphone, me manda uma mensagem, ou me liga, eu atendo, ou começo a ler as mensagens. Seja ela por qualquer mídia ou qualquer rede social. Pessoal, olha só. Quem precisa de se concentrar e tem dificuldade em ter concentração, vou dar uma dica. Pega o telefone, coloca no silencioso e, em especial, deixa ele um pouco longe de você, que você não esteja vendo. Concentra ali. Depois de 1 hora e meia, você vai lá e dá uma olhada em quem te chamou, quem te ligou, quem te mandou uma mensagem importante. Nós não precisamos criticar, eliminar e falar que as redes sociais ou que as mídias digitais nos atrapalham a estudar. Nós podemos sim potencializar, porque muitas vezes a ferramenta de estudo de um aluno é o telefone, é o smartphone. Então, ele vai ter que encontrar mecanismos para conseguir ler, estudar, fazer anotações, sem abrir janelas que momentaneamente podem ser adiadas. Pessoal, eu sei que são dicas simples, muitos de vocês já sabem isso, mas partir do que eu sei para a prática, muitas vezes ali tem uma distância. Essa distância eu posso encurtar, como eu posso alongar. Neste exato momento eu estou aqui gravando um vídeo educacional, que eu estou momentaneamente longe do meu smartphone. Eu sei que lá podem estar centenas de mensagens, tem convites, alguém pode ter me telefonado. Mas Bruno, e se eu preciso de atender pessoas que estão doentes, o meu chefe precisa me ligar, eu preciso atender? Não, são exceções. Eu posso atender, eu posso responder, porque muitas vezes eu tenho compromissos e obrigações que a vida pede. Retornando àquela fase inicial nossa. Em que fase da vida eu me encontro? Na minha idade atual, quais são as minhas responsabilidades? Então eu preciso atender, eu preciso responder. Muitas vezes eu posso estar trabalhando com vendas e é um cliente que está me ligando, oferecendo uma proposta que é o sustento da minha família, que é a prioridade. Então, não se trata aqui de eliminar o smartphone, se trata de potencializar o seu uso. Permitir que através de interações tecnológicas, quando bem utilizadas, nos traga proveito na aprendizagem. Albert Einstein tem uma frase muito interessante: como esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa dia após dia? Então, assim, se eu estou estudando de um jeito e não está dando certo, por que eu vou insistir
naquele método, naquele horário de estudos, com aquelas ferramentas. O que Einstein quer dizer é o seguinte: não está dando certo por este caminho, o que te impede de tentar outros caminhos? Eu posso perceber que de 2 horas da tarde a 4 horas da tarde eu não consigo estudar, porque muitas pessoas me telefonam, as minhas atividades profissionais são muito intensas, as pessoas que estão em minha casa executam muitas atividades e contam com a minha presença. Então, se eu começo a estudar no computador, notebook, tablet, com muitos links ou abas abertas, e me desconcentro com facilidade, eu posso lembrar dessa frase de Einstein, de que eu estou insistindo, fazendo a mesma coisa, dia após dia, sempre quando eu vou estudar, e o resultado não é satisfatório. E eu fico triste querendo ter um resultado eficiente, ter um resultado eficaz. Então, para aqueles e aquelas que têm dificuldade em concentração e foco, a dica é: use as ferramentas que estejam ao seu alcance em primeiro lugar, e dentro deste alcance, o que aquilo realmente vai me ajudar. Quais são as ferramentas dentro dessas que eu tenho que realmente vão me ajudar? É o caderno, o livro e 2 páginas de internet. Então basta, não precisa de mais nada, porque a oferta é muito grande. Pode chegar links, videoaulas, textos em PDF, áudio de um professor ou de um colega. Eu não preciso dar conta disso tudo. Tem uma geração acima da minha que você pode, se você for muito jovem, você pode perguntar à sua tia, à sua mãe, à sua avó. Uma geração que tinha um caderninho de receitas. Nesse caderninho tinha lá como fazer um bolo de banana, o preparo, ingredientes, todo o roteiro, como fazer um bolo de morango, como fazer biscoito. Essa geração tinha um caderninho de receitas. O mundo mudou, de certa forma. Ainda existem cadernos de receitas, em PDF, em doc e em outras terminações. Todavia, se eu for no Google agora e colocar, faça essa experiência, como fazer um bolo de banana, talvez apareça 1 milhão de resultados em meio segundo. Eu preciso de 1 milhão de resultados para fazer um bolo de banana? Pessoal, eu trabalho numa escola tecnológica. Eu trabalho com tecnologia. Mas eu não preciso de todas as ferramentas computacionais para fazer um bom trabalho para os meus alunos, na minha relação de ensino-aprendizagem. Da mesma forma que você não precisa de todas as ferramentas para ter êxito. Às vezes, naquela ânsia de montar uma cobertura com todas as ferramentas, não, agora eu consigo estudar. Agora eu estou aqui, ó, bem armado. Para quê? Ajuda. Mas retoma a frase da Clarice Lispector. A direção, muitas vezes, é mais importante que a velocidade. Qual o direcionamento que eu dou dentro dessas ferramentas que eu tenho? Eu já gravei um áudio de uma explicação matemática, de um cálculo. Pedi para o aluno ouvir o meu áudio
analisando a solução dele. A resposta foi a seguinte: professor, vou te reenviar a questão porque agora eu aprendi. A ferramenta utilizada foi um áudio com o caderno dele. Muitas vezes, todo aparato tecnológico naquela ânsia pode despertar um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de estresse. Dentro dessa organização de estudos com aparato tecnológico, uma das coisas importantes que eu sempre recomendo no projeto Tutoria de Estudos Orientados é a parceria, é a rede colaborativa. Dentro de casa tem alguém que conhece aquele assunto que eu estou estudando? Sim, eu posso pedir uma ajuda. Caso seja não, eu posso enviar um e-mail ou dar um telefonema para um amigo meu pedindo ajuda. A sensação de não estar isolado, de pertencimento ao ambiente escolar, faz toda a diferença no nosso potencial de aprendizagem. Quando eu envio um e-mail ou um áudio para um colega meu e ele me retorna mostrando os caminhos para que eu chegue àquela solução, que eu entenda aquele conteúdo, faz toda a diferença. Eu desperto uma sensação que eu faço parte daquele ambiente, que eu faço parte daquela rede colaborativa. E ao mesmo tempo, o seu amigo, a sua amiga, também vai ficar feliz e vai despertar nele ou nela essa sensação de pertencimento. Alguém lembrou de mim. Alguém está tentando colaborar com a minha aprendizagem. E dentro dessas ações que nós praticamos lá no projeto, uma primordial que nós consideramos é a quantificação de resultados. Não quantificar para comparar, quantificar para me avaliar. Não importa se dentro de 1 hora e meia, eu produzi um texto de 20 linhas, ou eu fiz 5 operações matemáticas. O que importa é o quanto eu cresci, o quanto que eu melhorei, o quanto que eu aprendi. Mas professor, e se eu produzir a quantidade insuficiente para o trabalho, a quantidade insuficiente para entregar as questões que o professor pediu? Não tem uma incoerência aí em sua fala? Não, porque se eu avaliar que a minha produtividade tem qualidade, mas poderia ter maior quantidade, o que eu posso fazer para produzir mais? Porque muitas vezes lá no projeto, nós, professores e alunos tutores, nós verificamos que o aluno não está sabendo escolher as questões certas, não está sabendo escolher o texto certo, não está sabendo escolher o aparelho tecnológico certo. E às vezes, pessoal, são coisas pontuais. Por exemplo, a gente vive um momento que a ânsia por informação, a ânsia por produzir, a ânsia por estar em vários lugares ao mesmo tempo é muito grande a ponto de alguns alunos não estarem lendo o prefácio de um livro. Parece que o prefácio de um livro é algo que eu posso pular e começar logo no conteúdo. O prefácio de um livro é o momento que o autor apresenta as razões daquela obra. É o momento que o autor mostra como que os capítulos muitas vezes estão divididos. É o momento que o autor apresenta ali um link ou uma página pessoal dele que vai complementar ou suplementar a obra. Bruno, eu tenho que falar para o meu amigo, para a minha amiga, para o meu aluno que eu preciso ler o prefácio, que ele precisa ler o prefácio de um livro? Atualmente sim. Atualmente sim, porque a palavra velocidade e rapidez
ganhou muita força no momento que nós estamos vivendo. Um outro tópico que nós percebemos em nossas práticas é não anotar dificuldade, confiar na cabeça. Por exemplo, eu comecei a estudar um certo conteúdo, não entendi um parágrafo, não entendi certa abordagem, continuo o estudo, pensando que depois eu vou retomar aquela parte, ou depois eu vou conseguir compreender. Não faça isso. Uma dica que eu dou é: continua, mas circula, ou escreva, anota. Põe um simples interrogação. Ou escreva: preciso estudar esta parte. Continua. Continua. Se no decorrer do texto ou do cálculo você estiver entendendo, futuramente você retoma aquela parte ou peça uma ajuda caso você não entenda novamente ao ler pela segunda e pela terceira vez. Mas não confia na cabeça de que depois você simplesmente vai retomar aquilo ou você vai entender. Muitas vezes, alguns alunos do ensino médio fazem 9 disciplinas, 12, 15. Alguns alunos de curso superior fazem 8 disciplinas, 6, 11, não importa. Anota de forma visível, que no outro dia, 3 dias depois, numa outra hora, você vai pegar o seu caderno, vai pegar o seu arquivo no computador, ou no telefone, ou no smartphone, e vai ler: opa, eu tenho que rever isso aqui. Eu tenho que perguntar. Não cria o hábito de pular etapas. Isso aqui depois eu aprendo. Isso aqui depois, de alguma forma automática, eu vou compreender. Existe sim a probabilidade que isso aconteça, mas não é regra geral. Então, você de repente esbarra com um conteúdo que não está claro. Mas dependendo da disciplina, você consegue continuar de forma eficiente, tendo essa lacuna. Continua, aproveita o seu tempo, faça o máximo que você puder. Muitas vezes, algum aluno fica lá tentando fazer aquela conta, tentando de toda maneira resolver. Eu pergunto: qual foi a quantidade de exercícios que você fez? Professor, eu só fiz 5, porque na 5ª questão eu agarrei nela e não consegui sair. Tentei fazer de inúmeras maneiras, mas não encontrei a resposta certa. Não insista nesse problema. Não insista, não faça isso com você. A aprendizagem requer etapas, requer alegria, mas também requer esforço. Este esforço você já está tendo. Se o seu professor falar assim: faz o seguinte, continua lendo, continua fazendo essas contas aqui, continua estudando, que depois a gente retoma isso aqui. O que o seu professor quer é o seguinte: ele quer que você aproveite o seu tempo, que você renda o suficiente. Mas professor, e o orgulho? Que orgulho o que, pessoal? Que orgulho o que? Eu não preciso colocar uma meta de esforço voltando àquela fala do estresse, da ansiedade, de autocobrança. Eu tenho que resolver isso aqui. Enquanto eu não resolver isso aqui, eu não vou pular isso aqui. Para que isso? A aprendizagem pode ser mais leve, pode ser mais suave, pode ser mais alegre. O esforço já está acontecendo. Você está sentado, sentada, lendo 1 hora, 2 horas, pensando. Todavia, sempre devemos enfatizar: muitas vezes o entendimento de alguma parte é necessário para dar continuidade ao processo de aprendizagem. Então, peça ajuda. Volta na rede colaborativa. Um outro ponto também que nós podemos abordar e colaborar em nossas experiências e práticas dentro do projeto Tutoria de Estudos Orientados é a percepção
se eu atingir o nível de maturidade que eu gostaria de ter atingido. Como assim? Explica melhor. De repente eu percebo que eu aprendi uma coisa que eu não tinha aprendido anteriormente. Celebra este momento. Chama o professor, o seu amigo, o seu pai, a sua mãe, quem estiver com você e fala: aprendi. Agora eu estou entendendo esse conceito que o professor pediu. Agora eu estou entendendo esse conceito que esse autor aqui está relatando. Celebra isso. Muitas vezes o que nós queremos na aprendizagem escolar é chegar lá no final, tirar uma nota boa e celebrar. Por que eu não posso celebrar durante o processo de aprendizagem? Construir essa alegria. E eu não preciso receber uma nota muito bom, satisfatório, eficiente, parabéns. Claro que isso é bom, mas também em todo momento da minha aprendizagem, na minha casa, no meu espaço escolar, aprendi, celebra. Fica mais alegre o ato de aprender. Nós estamos, hoje em dia, muito focados na informação, que é importante. O acesso à informação em grande escala trouxe grandes proveitos para a humanidade. Não trouxe só excessos não, trouxe sim proveitos. A rapidez da informação, a rapidez que eu tenho a informação, pode sim trazer benefícios. Todavia o conhecimento é diferenciado. Porque se alguém perguntar assim para você hoje: o que é que você sabe sobre a Revolução Francesa? Conceitua, disserte sobre o assunto. Eu não posso simplesmente ir para a internet, ler 5 linhas, ler uma página e achar que eu domino o conteúdo da Revolução Francesa. Mas a partir do momento que eu converso com o meu professor sobre a Revolução Francesa e ele rebate e eu apresento alguns argumentos históricos, políticos, científicos, sociológicos, e ele começa a ficar feliz com a minha capacidade de interagir, de falar ou de escrever, neste momento eu estou saindo de uma fase A para a fase B, para a fase que eu apreendi os conteúdos. É muito bom isso, ter conhecimento, sair da fase simplesmente da informação. Então no projeto nós sempre falamos: olha, tenha o tanto de informação que você quiser, retenha aquelas que são importantes para a sua aprendizagem e a partir delas você pode interagindo com pessoas, interagindo com as ferramentas tecnológicas, construir o seu saber. Um outro ponto que eu quero falar é que a disciplina sempre antecede a espontaneidade. Bom, deixa eu dar aqui um exemplo. Quando eu começo a aprender a dirigir, você lembra as etapas? Eu entro no carro, coloco o cinto de segurança, ajusto os retrovisores, ajusto o banco. Tinha todo um roteiro que precisava ser disciplinado. Depois de um tempo dirigindo, fica espontâneo. Eu passo a tomar várias ações em 1 segundo, 1 segundo e meio. Mas no começo não foi assim. Então, o que eu sempre falo para os alunos: não espera resultados e naturalidade de forma imediata. Às vezes você está naquela fase de disciplinar a sua técnica, disciplinar o seu momento de estudos. Bom, amanhã eu vou estudar de 7 às 9 da noite. No outro dia eu vou estudar
de 7 às 9 da noite. Chega uma hora que aquele momento está disciplinado. Chega uma hora que todo o seu roteiro de estudos está disciplinado. Mas também chega uma hora que vai ficar natural. Porque de início precisa ser mecanizado, depois que fica natural. Então, nada de não estou conseguindo, essa ferramenta aqui computacional é difícil para mim, é o novo. Eu preciso dar espaço para o novo. Muitas vezes é difícil a gente sair da zona de conforto ou aprender uma teoria nova. Aquilo vai ser mecanizado. Um dos fatores que também impedem a nossa produtividade, a nossa alegria em estudar, é a cobrança para ficar natural algo que no momento não está preparado, não está sólido. Toda hora a gente volta àquela fala da autocobrança, do estresse, da ansiedade. Vai chegar esse momento com esforço, com atitude, com uma rede colaborativa. Seja professor, um familiar em casa, uma pessoa mais experiente, um amigo de sala. E o último ponto que eu quero falar é para procurar pessoas exemplos. Como assim procurar pessoas exemplos? Lembra de um amigo, uma amiga que tem um rendimento em um certo conteúdo. Uma pessoa que tem um rendimento satisfatório, que você admira, que você tenha um laço de convivência. Pergunta a ele, pergunta a ela. Vem cá, como que você faz para estudar este conteúdo e ter este êxito? Pergunta. Veja a resposta dela, dele. Faça uma análise sem comparação. Talvez o que ela vai dizer ou o que ele vai dizer tenha um proveito para você. Poxa, é assim que ele estuda, é assim que ela estuda esse conteúdo. Posso tentar fazer igual. Pode ser que dê certo. Além de todas as técnicas que podem existir, teorias da aprendizagem, muitas vezes a solução está ali do nosso lado. É claro que eu posso procurar uma leitura científica, um texto e procurar auxílio. Mas muitas vezes, repito, a solução está ali do nosso lado. Um colega de sala que você nunca perguntou, mas ele pode chegar e falar, olha, eu estudo dessa forma, eu leio dessa forma, eu faço as anotações enquanto eu estudo, depois eu retomo o conteúdo, eu tento fazer conexões, procurar pessoas exemplo. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje. Eu agradeço você que assistiu esse vídeo, que você possa compartilhar esse vídeo com aquele colega, aquela colega, ou familiar que você acredita que possa ter uma utilidade para ele, para ela. Eu vou deixar aqui o meu contato para que você, se quiser, possa tirar alguma dúvida. E foi um prazer estar com vocês.